aqui. Show de bola. Então, o pessoal que tá acompanhando com as pastas, por favor, aí, cria uma nova pasta com classe 3, né? Tipo, aula 3. Primeira landing page. E a gente vai falar hoje aqui um pouquinho. Acredito que vocês vão gostar muito aí do assunto de hoje. Beleza? Primeiro que é? Landing page. Isso, landing page. Exato. Primeira landing page a gente nunca esquece. Já está piada em todas as aulas. Esquece sim, tipo, eu não lembro mais. Né? Porque o que a gente é garantido nessa área aqui é burnout, estresse acumulativo aí de muito tempo. Então dificilmente você vai ter aí memória para lembrar da sua primeira landing page, né? Eu não lembro nem de quando foi meu primeiro pagamento, imagino da minha primeira landing page. Lembra? Quanto é que foi aí teu pagamento? Tu lembra? R$800. Quanto? R$800. Olha aí, prostituindo a área, gente. Tá vendo isso aí? Não façam isso aí, gente. Que nem aquele cara lá, cobrei 2.000. Tem um cara que me cobra 800, tá vendo? Isso, é o sobrinho, isso que é a merda. Isso, meu sobrinho mexe com isso, cara. Pera aí. Ai. Mas depende, né? Se for um serviço grande por 800, é sacanagem. Agora, se for coisinha boba, até que vai. Amigo, ontem eu tive uma experiência muito desagradável com essa situação dos valores. Porque, porra... Conta pra nós. Eu tava no Discord da Rock City, né? Caçando uns freela. E aí, tipo assim, entrei em contato com um rapaz. Falei, porra, mano, a vaga foi... a postagem foi feita 5 minutos. Falei, porra, eu sou o primeiro, vou ter mais chance de pegar esse freela. Aí cheguei, troquei uma ideia com o cara, falamos sobre como é que... quanto tempo demoraria pra gente mostrar um protótipo e tal, pro cliente. E, porra, eu e ele a gente tava bem alinhado. Aí joguei meu preço. Aí, falei, 2.000, 2.500, se você quiser, tipo, dedicação exclusiva do jeito que vai ser pra entregar com essa urgência toda, 2.500 por mês. Aí o cara pegou e falou pra mim assim, beleza, eu vou ter reunião com o cliente e te falo. Aí eu, ok, esperei. Aí, porra, do nada o cara chega de noite e fala comigo assim, pô, mano, conversei com o tech lead aqui do projeto, gostamos muito do teu perfil, só que, porra, ele fechou com uma estagiária 800 conto. Falei, mano, o cara vai desenvolver um aplicativo de celular para monitorar a criança e também bloquear certos tipos de conteúdo, pô, por 800 conto o mês, tá ligado? Pô, cara, eu já achei que tu já se prostituiu por 2,5, né? Com todo respeito. É porque, mano, não deu pra me descer. Mano, se eu descesse mais que isso, ia ficar complicado. Porque, não, eu já achei que foi ruim, pô. Esse valor foi muito baixo, pô. Tá doido. Mas aí não ia pegar de qualquer jeito, é foda. Eu entendo que é baixo, mas, porra, tipo, sei lá. Eu olhei e falei assim, cara, pela cara, eu sei que é um produto internacional, mas eu vou cobrar um valor, tipo, mais acessível, né? Não vou cobrar o olho da cara, porque eu sei que o cara não vai pagar, porque os caras querem que tu faz o serviço completo. Exemplo, faz aí um clone do Spotify aí pra mim. Quanto é que tu quer pagar? R$1.000. Eu vou te falar um segredo que eu aprendi nesse mundo doido de empreendedorismo, cara. Quando você vai colocar um valor, e você coloca um valor muito baixo, você meio que coloca uma impressão ruim sobre você, por exemplo. Porque vamos lá, se tu tem uma Ferrari, tu vai comprar uma capa pra ela de 1.000 conto? Tipo, uma capazinha de 1.000 conto? Não, pô, tu vai comprar uma capa de, sei lá, 30.000 conto, só porque pode ser o mesmo material de qualidade da de 1.000, tá ligado? Mas tu vai comprar uma parada superior, porque tu quer uma parada top. Aquilo agrega um valor sinistro, saca? Só porque é caro. Já muitos projetos aí que o cara era sênior, tinha a minha idade de desenvolvimento. Eu falei, caralho, nem sabia que tinha linguagem de programação em 1994. E o cara já tem mais do que a minha idade aí de desenvolvimento. Aí e o cara chegou e falou pro cara, 40 mil. Eu falei, caralho, 40 pau, mano. Eu falei, que acho? E esse cara vai fazer o quê? Não, ele vai fazer aquilo lá que a gente conversou ontem. E era uma parada simples. Aí eu perguntei pros caras, por que você contratou o cara? Não, é por causa que, pelo valor dele e porque ele tem isso aqui, tipo de experiência. Ou seja, se o cara tivesse cobrado menos, eles não contratariam. Você entendeu mais ou menos? Tipo... Mas ali é outro patamar, né, velho?
Não, mas não. É assim, por mais que ele tenha essa experiência toda, o cara fez merda, ele não fez o que era pra fazer, sacou? Sim. Que isso, cara? Então. Foi 40 pau, o cara ganhou brincando ali, tipo, coçando o saco, com todo respeito, tá, gente? As mulheres estão aí, desculpa, palavreado. Mas assim, cara, o cara não fez, a gente teve que intervir lá pra fazer um monte de coisa, e o cara não fez, mano. 40 pila, foi embora, sacou? Então, o que eu trago como isso, como uma lição? Cara, coloque o seu preço. Qual que é o seu preço? Ah, é 5 mil? Mano, é 5 mil pra fazer isso aqui. Ah, eu conheço um T2, então vai fazer com o T2, cara. Se voltar em mim, vai ser mais caro. Isso, né? Chega assim, ó. Aí você chega assim, você não fala o que vai acontecer. Você fala assim, ó. Você vai fazer com esse cara de R$2.000, ele não vai te entregar, ele vai te adiar isso aí 3 vezes mais do que o prazo que você precisa. Você pode colocar, porque você sabe que vai acontecer isso. Tá ligado? Não é tipo jogando praga no cara, não. Ou seja, você chega pra ele e fala, ó, se você for com esse cara mais barato, o serviço é uma qualidade mais barata. E vai ser, mano. Você não vai ver nenhum cara top cobrando valores pequenos. Então, assim, coloque o seu valor. É óbvio que, assim, você não pode colocar algo muito exorbitante. Mas se a empresa, ela quer realmente, gosta do seu trabalho, ela vai negociar. Ela fala, pô, velho, 5 mil não dá, bora fechar em 4,5. Você fala, opa, fechei. Aí você fala assim, pô, aceitava por 2, tá ligado? Sacou? Pô, deixa eu só colocar um disclaimer aí, os R$800 não foi na área de TI não, tá, gente? Foi quando eu comecei a trabalhar com telemarketing. Ah, pô, já tava discriminando aí já. Gerou toda uma discussão, uma puta, sei lá, um negócio filosófico aqui sobre preço e tudo mais, mas não era nem... Pô, mas essa parada que eu aprendi foi muito top, mano, assim, tipo, cara, bote o seu preço, mano. Se os caras não têm condição de pagar, mano, tem certeza que vai aparecer em algum momento aí essa oportunidade pra ti, tá ligado? Mas agora, quando é a tua única opção, cara, aí é foda, teu emocional bate muito. O cara fala milão, tu fala milão. Paga quando? Amanhã? Amanhã, vai esse negócio. Beleza, gente? Então, assim, é algo muito importante que eu aprendi e tô trazendo isso aí pra vocês, né, do lado do empreendedorismo. Pô, manda aí, falei, Carlos. Não, eu ia falar que esses dias mesmo eu fiz uma consultoria aqui por fora, que é tipo assim, coisa totalmente fora da área, sabe? Foi só pra dar um suporte no sistema que eu nem nunca tinha visto na minha vida. Cobrei 200 conto a hora. Tipo assim, 200 conto a hora? A hora. Pagaram, porque pô, eu coloco o trem funcionando de novo. É minha época de suporte de TI funcionando. Valendo a pena, né, gente? Boa, enfim, boa. Bora. Você é o cara, Cruz. Você é o cara, Carlinhos. Entendeu? Então, assim, gente, existe todo um monte de coisa no YouTube aí sobre arte de negociação, dessas coisas. E tudo que o cara quer, mano, tudo que o cliente quer, ele quer resultado. Se você é um cara que consegue estimar e trazer resultado, cara, tu tá feito. Só isso que os caras precisam. Tem muito desenvolvedor aí que nem esse cara aí cobra caro pra caramba, não faz, pega o dinheiro e sai vazado. Beleza? Então, pra ser diferencial, não precisa de muita coisa. Precisa entregar aquilo que está colocando disposto ali a fazer. Né? Beleza, gente? Agora vamos aqui. E diga não à prostituição na área, gente. Tá aí, ferra todo mundo. Mas vamos lá. Hoje, a aula de hoje é sobre a primeira landing page. Né? Todo mundo sabe o que é uma LP? Uma landing page? A página principal do site, a home ali? Não. Uma LP ela seria uma coisa muito simples, tipo, algo que uma página só já resolve o que você precisa, entendeu? Página única. Isso, uma página única, exato. Mas é seria uma algo... página sem interatividade, né, professor? É uma página... geralmente o pessoal pede landing page para mostrar serviços, essas coisas, né? Divulgar produtos. Isso, a interatividade que tem é os callbacks, né? Tipo, você tem uma chamada ali de venda, de WhatsApp, contato, de envio de formulário, sei lá, de alguma coisa. A maioria das interatividades são essas. Né? Ali você vai mostrar o produto, o serviço, enfim. E é praticamente a base, né? Se você consegue construir uma landing page, você consegue ali colocar esses ensinamentos ali, né? Tipo, esse conhecimento que você tem em qualquer outro tipo de site. Beleza? Uma página estática. Não tanto, porque assim, pode ter back-end ali, entendeu? Para poder envio de formulário, pode ter... enfim, pode ter back-end ali. Às vezes os dados estão vindo de algo que alguém possa... se eu não me engano é CMS. Se não for, vocês me corrijam, gente.
CMS é como se fosse um sistema por trás para você, sei lá, colocar uma imagem nova na landing page, mudar o texto, enfim. Eu acho que Tudo isso pelo lado do cliente. o WordPress, né? Isso, tipo um WordPress da vida. Então, assim, existe também CMS que está integrado com esse site, que é uma landing page, que você consegue ali alterar algumas coisas. Beleza? Então, landing page em si, ela não precisa ser estática em si, beleza? Mas em sua maioria é assim. E outra coisa, gente, bebam água, tá? Vocês veem como é que é uma cirurgia dos rins aí, é muito brabo. Oi? Você fazer? Não. Só vi o pessoal sofrendo aí. Eu tirei uma pedra de não sei da onde, saiu pra não sei aonde. Eu falei, misericórdia, eu vou tomar água. Vou tomar água que é melhor. Então vamos lá, todo mundo tá vendo minha tela aqui, não é? Eu vou excluir toda essa parte aqui. Vocês se recordam sobre isso aqui? Eu preciso passar por isso aqui ainda, tipo, sei lá, revisar aqui rapidinho ou não? Tá tranquilo isso aqui pra vocês? Ficou claro? Vamos lá, se isso aqui tá tranquilo pra vocês, quem quer uma revisãozinha rápida disso aqui, digita 1, e quem não quer, digita 0. Vamos lá, gente, usem o chat aí do channel, tá? De voz. Isso aqui, Paulinho, é da aula da semana passada, né? Que você fez na sua turma normal. Não teve isso na segunda-feira, não. Não. Teve? Especificidade? Teve, velho. Ah, então segue, então. Então, essa aqui é a parte de especificidade, entendeu? Que é o peso, um exemplo de uma classe que você editar pela tag. Aí tem o jeito recomendável, que é por classe. E tem por ID. E quando você utiliza dentro, né, um style dentro da própria tag, tá vendo? Pode pôr aqui, sei lá, um reg. Tá vendo? Divisãozinha rapidinho. Esse cara aqui, se tiver alguma coisa de cor aqui, ele vai sobrescrever. Ele vai ter mais peso. Beleza? Então não é interessante a gente fazer a estilização em linha. Pelo menos nesse cenário aqui, tá? Beleza. Show? Revisãozinha aí rapidinho. Eu vou tirar esse aqui. Vamos lá, gente. Criem aí um arquivo chamado styles.css. Se você quer criar algo aqui, você pode dar 2 cliques, vai aparecer. Ou você pode vir na pastinha aqui acima. Eu vou dar mais um zoom aqui. Você pode vir na pastinha aqui em cima e criar o seu novo arquivo. Beleza? Eu vou vir aqui, eu vou pegar esse reset que a gente fez, que a gente precisa do mesmo. Muito tranquilo, show de bola. E aqui eu vou fazer um link. Dentro do VS Code, se eu não me engano, o Emmet, ele já é nativo, né? Então você baixa ele e já vem. Você escreve link, aí você acha aqui, ó, CSS. Tá vendo aqui, ó, Emmet Abbreviation, ou seja, a abreviação do Emmet. Aí você coloca CSS. Aí ele vai trazer para você. Aí como o meu é styles no plural, eu vou colocar aqui um S no finalzinho aqui, ó. Que ele vem só com style. Beleza? Se você não tiver colocado o nome exato aqui, não vai funcionar o seu CSS, beleza? Logo aqui eu vou vir e vou abrir ele no Open with Live Server. Para quem ainda não sabe como que funciona... Ixi, tem coisa ali para tirar. Isso aqui não precisa não. Para quem não sabe como que funciona esse live server aqui, você não precisa ficar atualizando, você meio que roda ali, né, no servidorzinho a tua aplicação, beleza? Para quem não sabe, você pode vir aqui em extensões, live server e instalar essa primeira aqui, ó, live server, beleza? Você vem aqui, o meu tá disable, mas quando você não tem instalado, vai aparecer install, você coloca e instala bonitinho e tá tudo certo. Aí quando você quiser usar, você clica com o botão direito aqui, Open with Live Server. Beleza? Então vamos lá. Só cortando aqui, desculpa. Essa extensão aí que você pegou, aquela que abre direto no navegador ou que abre na aba lateral? Não, a da lateral eu não gostei não, porque ela não deixa a gente fazer algumas coisas. Então é a que realmente abre em outra página. Ah tá, não, beleza então. Beleza? E só para ver se está funcionando mesmo, eu vou mudar aqui
Body, eu vou colocar uma cor aqui diferente. Esse branco ali dói a alma. Vou botar aqui um yellow green, que é uma cor mais suave. Ah, desgraceira, né? Não. Deixa eu colocar aqui um. Esse aqui. Melhorou um pouquinho, pouca coisa. Mas vamos lá. Tá aqui, tudo funcionando, tudo bonitinho. Quando eu alterei aqui, eu já verifiquei que a alteração que eu fiz já mudou aqui o meu HTML. Então era isso que eu preciso, tá? Eu tô afirmando aqui que a conexão está feita. Se você fez isso aqui e não mudou a cor, observa a sua conexão dentro do HTML. Beleza? O vídeo não tá gravando, certo? Beleza, gente? Essa aula aqui vai estar disponível para vocês poderem consultar depois, tranquilo? Então, se tiver algo aqui que às vezes você não pegou, quiser copiar, às vezes você pode pegar pela aula e às vezes prestar mais atenção, né? Mas isso varia muito da forma como você absorve as coisas. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui um projeto, tá? A gente não vai fazer esse projeto aqui, mas é só para a gente poder ter uma base. E isso aqui é um projeto da Rocket City, né? Eu acho que foi o Gustavo que falou algo sobre a Rocket City aí. Eu também sou aluno deles lá. E, cara, eu gosto muito do jeito que eles ensinam. Apesar que tem coisa lá que eles passam coisa muito avançada de forma muito rápida, né? Então se a pessoa não for ninja, ela não pega não, né? Apesar que você pode ver a aula 500 vezes depois, mas você precisa ter um conhecimento bom ali para poder fixar o que eles estão passando. Aqui nós temos um Style Guide. Alguém sabe dizer o que significa isso aqui, ó? Style Guide. Guia de estilo? Exatamente, uma guia de estilo. E quem é que sabe, quem é que faz isso aqui? Quem é que constrói isso aqui? Figma. Isso, a plataforma sim, é no Figma, mas quem é a pessoa, o profissional? Né? O UX, o UI, sei lá, não sei como é que fala. O X. O I ou o X. Isso, é o cara do X e Y, né? Que significa, se eu não me falha a memória, significa User Experience. Se eu não me engano é assim. Eles fizeram essa parangolezinha aqui do UX. E do UI é User Interface. É isso, gente? Experiência de usuário e interface de usuário, não é isso? Sim, Isso mesmo. Então, ou seja, o design ele precisa mexer com o quê? Cara, ele precisa fazer com que a experiência do usuário seja boa e ele precisa construir essa interface baseada nessa experiência que ele quer proporcionar, beleza? Então, o fluxo das telas não é trabalho do front-end, que é o que eu vou explicar para vocês. Tranquilo? É trabalho do designer. Fechou? E aqui, para dar os créditos para a moça, nesse caso aqui é a Milena Martins, Product Designer da Rocket City. Tem aqui o LinkedIn dela, se vocês quiserem apoiar ela lá e seguir ela. Beleza? Então vamos lá. E vamos aqui no nosso Style Guide novamente. O que acontece? Toda a questão de cores, componentização, fonte, ícones, tudo isso, quem tem que trazer para o desenvolvedor é o design. Nós, desenvolvedores, somos os caras que vão dar funcionalidade àquela interface, né? Ou seja, nosso papel é dar funcionalidade, ou seja, fazer aquilo ir para o mundo, entre aspas, o mundo real, né? Ou seja, fazer com que aquilo realmente funcione. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Quem está com dúvida, digita 0 e quem entendeu, digita 1. Até esse ponto aqui que nós estamos. Boa. Gente pra caramba, não sei se foi todo mundo. Beleza. Tranquilo. Então o que acontece? Então, de quem que é o trabalho de fazer isso aqui funcionar? Quem que sabe dizer? Front-end. Front-end. Caraca, essa piada não deu certo nesse. Que não funcionou, mano. Droga, velho. Todos caíram nas outras turmas, velho. Eu cheguei e perguntei pro pessoal, falei, gente, de quem que é o trabalho disso aqui, fazer isso aqui funcionar? Aí o pessoal, design. Eu falei, não. No caso é do front-end mesmo, vocês acertaram. Droga, gente. Vocês não caíram na pegadinha, droga.
Porque não deu tempo de eu abrir meu microfone. Aí, droga, ia ter falado antes, pô. Então, gente, o trabalho de fazer isso aqui funcionar é nosso, tá? O design, como ele tem que fazer a experiência do usuário, e depois eu fui perceber, gente, que existe um design que é só de experiência de usuário e tem um design que ele é só de interface. Eu achei que os dois andavam juntos. Eu não sei se vocês sabem um pouco mais sobre isso, se puder, pode falar aí. Mas eu descobri que tem gente que só faz experiência de usuário e tem gente que só faz interface. Eu não sei como essas duas coisas podem andar separadas, né? Mas enfim, eu vi essa curiosidade aí, tô trazendo. Então vamos lá. O que acontece? Dentro de um projeto, né, como a gente recebe essas interfaces, lembrando, gente, a gente não vai fazer isso aqui, tá? Isso aqui é só de exemplo. Nós recebemos essa interface aqui e a gente precisa entender o fluxo dela, né? Porque tem que existir padrões. Fechou? Nessa tela aqui, alguém consegue me dizer qual que é o fluxo? Eu acho que vem da primeira, né? Da primeira tela pra segunda. E por aí vai, não é não? Não, sim. Isso aí tá certo. Mas como que ele chega na segunda tela? E qual que é o fluxo? Clicando no negocinho preto? Não, esse aqui é de nova refeição. Pela descrição aqui, ele não se encaixa, entendeu? Isso aqui acredito que seja para adicionar uma nova refeição. É nesse botão Ele acima, clicou né? nessa 90, porcentagem. 88, meio aí. Aqui? Mas como é que vocês supõem que é aqui? Vamos fingir que a tela só tem isso aqui. E aí? A setinha pra Ó. cima ali. E agora? Não, beleza. Você tá vendo que aqui só é uma seta. Como é que você sabe que ela manda você pra lá? Bom, ali ela, não sei, a impressão que me passa é que ela vai me levar pra alguma algum outra lugar. coisa, entendeu? E Porque Aí ela é nós- intuitiva, né? Mas aí que tá, tipo, a gente não pode entrar no achismo, né? A gente não pode achar nada. Beleza? O front-end não pode achar nada. Ele tem que ter a certeza. 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 Eu acho que isso aqui é um botão, mas vamos fingir aqui, tá, gente? Isso aqui confere porque a cor tá batendo com isso aqui e tal, os valores são o mesmo. Beleza, o fluxo tá batendo. Mas a gente não pode supor isso. Tranquilo? A design aqui, ela deveria ter feito aqui alguma coisa que interligasse aqui, tipo o botão, e jogasse para cá, por exemplo, para essa tela. Seria uma coisa mais fácil de entender o fluxo. Fechou? É isso, mais intuitivo. Porque aqui a gente está associando com cor, né? Mas vamos fingir que aqui fosse branco e aqui fosse branco. Como é que a gente vai saber disso? Não bate, né? E a gente não pode entrar nesse cenário de achismo. Já vi muitas pessoas fazerem uma sprint inteira, tá? Ou seja, pegar ali várias coisas para fazer e o cara chegar assim, mas eu achei que era, né? Eu falei, cara, vontade de dar uma voadora de 2 pés, velho. Porque assim, você não pode achar nada, cara. Tudo isso aqui foi passado por o processo, né? Eu fiz isso aqui na turma passada, mas tem um processo. Ele mandou alguma coisa, Senhor Deus? Deixa eu ver o que mandaram aqui. Não, tranquilo. Pedi gente respondendo a aluna aqui, acho que ela entrou aqui. Gabriele. Tá melhor, Gabriele. Tô de boas. Boa. Aí é bom. Aí eu fico feliz. E eu tava falando sobre como que costuma ser esse processo. Nós temos ali um cara que é o cliente. Tranquilo, gente? Costuma ser o Big. Depois nós temos ali o PO. Todo mundo sabe o que é o PO? É o Product Owner. Isso. E o que significa Product Owner? Dono do produto. Exatamente, dono do produto. Então o que acontece? Quem é o dono do produto, na realidade, é esse cara aqui. Beleza? Mas ele designa, sei lá, vamos fingir que seja um sistema específico, um subsistema. Ele passa por um cara que conhece muito sobre essa parte. Ou seja, ele é o PO. Fechou? Ele é o cara do conhecimento ali. Tranquilo? Ele é o Product Owner, dono do produto. Dono do produto.
né? Entre muitas vias ali, muitas aspas. Depois que o cliente lá designa um PO, que é o dono do produto, é o cara que sabe das regras, é o cara que entende como deve ser feita a parada, o que ela precisa, o que o nosso sistema de fato precisa resolver. É esse cara que traz essas informações. Só que o PO, ele não costuma ser um cara técnico. Ele é um cara que sabe do problema, ele sabe da dor. Beleza? Vocês já ouviram falar sobre... É um termo que é mais usado em marketing, que tem a dor e o analgésico. Tipo, o cara sabe a dor, né, que seria o problema, e a gente entra com um sistema que seria o analgésico daquilo. Vocês já ouviram falar sobre esses termos? Não. Eu já ouvi falar sobre isso quando eu estava aprendendo um pouco sobre empreendedorismo. Porque para tu empreender, tu vai empreender baseado no problema que as pessoas estão tendo, que é no caso uma dor, né? Que você fala. Aí você escolhe o teu nicho ali e começa a trabalhar uma solução para resolver o problema desse nicho, né? Exatamente. Também pode entrar aí também pro lado do empreendedorismo. Mas qual que é o conceito? Ou seja, dor e analgésico. Dor e analgésico. Beleza? O que você consegue aliviar ali para o cliente? O que poderia resolver aquele problema ali do cliente, aquela dor que ele sente? Né? Então isso é muito usado aí na parte do empreendedorismo, isso é muito usado na parte de marketing. Né? No marketing é criado o que chamamos de personas. Né? Aí você tem ali a sua persona, que seria mais ou menos a pessoa que tem essa dor, né? Ou o grupo de pessoas que tem essa dor, né, em comum. E você precisa saber se aquilo realmente é uma dor, né? Você precisa validar algumas coisas. Mas enfim, só dando um geralzão, tá? E então a gente tem um PO. O PO seria essa persona, seria o cara que está sofrendo com esse problema. Ou seja, é o cara que veio lá do cliente principal e eles têm essa defasagem ali, eles querem resolver aquele BO. Beleza? Esse cara que costuma ser os gerentes dos setores, mas em sua boa parte. Aí o que acontece? Depois que ele chega na empresa lá, né, para poder construir o software, ele tem a história, né, que chama de história de usuário, e ele precisa passar por um cara chamado analista de requisitos. Ou seja... E o Scrum? Oi? O Scrum Master. O Scrum Master, é porque assim, o Scrum Master ele tá mais focado em como fazer essa estrutura aqui funcionar, entendeu? Ou seja, o Scrum Master ele é focado em processos. É um pouco, assim, faz parte disso aqui, só que esse fluxo em si não precisa, entre aspas, dele, entendeu? Deu pra entender? Entendi. Mas ele é importante. Se não tiver Scrum aqui, a comunicação desse povo aqui dá um BO do caramba. Então o que acontece? Nós temos aqui o nosso Product Owner, é o dono do produto. Ele vem e conversa com esse cara aqui, ó, o analista de requisitos. Ou seja, alguém sabe o que esse cara que faz? Analista de negócio, ele escuta o cliente e passa para o desenvolvedor o que ele entendeu, o que é para fazer. Isso. Mas em si, quase não é tipo, voltado para o negócio, tá? É mais voltado para... É como se ele pudesse... Porque assim, como eu falei, o PO ele não é técnico. Então ele não sabe em si o que precisa ser feito. Às vezes ele chega assim, eu gostaria que tivesse aqui os registros do produto tal e eu pudesse consultar. Ou seja, isso não é um requisito para nós desenvolvedores. Isso é só uma história. É algo que um usuário precisa. O analista ele vem, né, escuta essa historinha dele e cria o que nós chamamos de US. Né? Vou botar aqui embaixo um exemplo de como seria uma historinha dessa. Né? Que seria US, que é user history. Aí ele vem e fala, eu como gestor preciso registrar um produto, registrar, editar, excluir um produto. Ou seja, eu como gestor preciso registrar, editar, excluir um produto e
alguma outra coisa. Beleza? Ou seja, isso aqui seria mais ou menos o que o cara aqui falou para ele. E aí ela vai começar a colocar aquilo como requisitos, né? Se a gente for observar aqui, a gente já tem mais ou menos o que a gente precisa, tá? Mas isso aqui ainda não está lapidado, né? Refinado. Aí é onde entra um outro processo que seja do Scrum, né? Necessariamente não do Scrum, mas isso aqui ajuda muito no Scrum, que é o grooming, ou refinamento. Já ouviu falar do grooming? Não. O que acontece? O grooming, ou refinamento, é quando a gente pega essa história aqui, o analista de requisito vai passar essa história todinha, ele vai ler ali um monte de coisa. Aí no final, ele vai começar a responder ali algumas perguntas do pessoal técnico, aí a gente vai começar a listar algumas coisas. Aí aqui a gente começa a ver que o cara precisa ter um create, porque ele precisa registrar, ele precisa ter um update, beleza? E ele precisa ter um delete. Tranquilo? Famoso CRUD, mas aqui ele precisa também listar, né, para gerar o CRUD, porque sem listar ele não consegue editar e nem excluir. Tava faltando o get, né? Exatamente. Ou seja, calma aí. Create. Caraca. O read, não? CRUD. O read, é isso que eu tava vendo. Eu falei, cara, eu pulei alguma coisa aqui. Ou seja, ele entra no create e ele precisa listar, né? Então é o read, aí ele tem o update e ele tem o delete, né? A gente caracteriza isso aqui como um CRUD. Ou seja, a gente entendendo aqui o que ele precisa na história de usuário, a gente sabe que ele precisa de um CRUD. Né? Então a gente já começa a ter aqui requisitos funcionais, né? A gente começa a ter uma visão de como desenvolver aquilo. Aí aqui dentro dessa própria história, vocês vão ver, vai ter ali o refinamento, aí vamos ver, cara, quais campos que o produto precisa ter. O produto, beleza, então a gente vai criar uma entidade produto, né? Aí ele vai ter, ele precisa ter um ID? Com certeza. Né? Aí vai ser ID Product. Né? Nessas reuniões costuma ter ali o arquiteto, costuma ali ter uns caras que são mais cabeças para poder pensar nos nomes, né? Porque vai ter muito nome aqui que é relacional. Alguém de vocês já mexeu com banco de dados? Sim. Eu mexo todo dia. Aí, tá vendo? O teu é relacional, né? O teu mexe? Banco de dados relacional? Sim. Ou seja, precisa ter o que é chamado de chave estrangeira, alguma coisa assim, não é? Tem que ter a chave estrangeira, tem que ter as chaves primárias, né? Nem sempre vai ter a chave estrangeira, né? Porque a estrangeira não é que faz a conversa ou não? A chave estrangeira ela vai fazer conversa com outras tabelas, né? Mas dependendo da tabela. Mas é o que faz relacionamento, não? Sim, relacionamento entre as tabelas. Mas tem algumas tabelas que não precisa ter a chave estrangeira, entendeu? É só a chave. Não, mas como é que ela faz relacionamento sem ter a chave estrangeira dentro dela? Não, tô falando que, tipo assim, quando é uma tabela que tem, por exemplo, permissão de um usuário, entendeu? Aí ela precisa ter acesso, né, à tabela de usuário. Então ela tem que ter a chave estrangeira. Mas dependendo da tabela, ela não necessariamente precisa ter uma chave estrangeira, porque ela não vai fazer relacionamento com outras tabelas, entendeu? Entendi. Porque assim, tem uma tabela, provavelmente, que ela vai fazer relacionamento com as outras, mas as outras não precisam ter uma chave estrangeira dentro delas, é isso? Exato. Isso, aí eu fiquei confuso já. Eu falei, cara, o que eu entendi nesse tempo todinho na minha vida aqui? Não fez sentido, pô. Não. O ML, caraca, eu não sei o que significa o ML, mano. Não sei o que é, não. ML é aquela diagrama lá de relacionamento, né? Aquele trem que você vai casando lá visualmente, né? Que você vai colocando ali o que relaciona com o que é. Acho que é Unified Model Language, o ML, acho que é isso mesmo, não lembro. Lembrando, gente, isso aqui é algo voltado para o contexto geral, tá? Isso aqui não faz parte do front-end. Tranquilo? O Ian falou ali, confuso. Realmente é muito confuso. Até hoje eu não entendo como funciona isso em si, tá? Mas assim, uma coisa... Não entendi. É um saco mesmo. Isso, é um saco mesmo. Porque assim, a gente tá falando aqui sobre a questão de relacionamento, que vamos fingir aqui, vamos falar uma coisa bem rapidinho aqui. A gente tem uma tabela de usuário. Vou botar aqui produto, né? Que a gente tá falando sobre produto. Por exemplo, esse produto aqui, às vezes,
a gente precisa ter quem foi o usuário que fez ele, né? Então, dentro dele vai ter um cara chamado User ID. Vou botar aqui User. Ele vai ser respondido pelo ID User, né? Tá inverso aqui, tá me dando até uma agonia. Ou seja, esse cara aqui, ele não tem a ver com o produto. Mas esse cara aqui, ele se relaciona com ele porque ele faz parte da tabela de usuário. Entendeu? Por esse cara aqui, eu consigo identificar quem foi o cara que fez esse produto. Certo? Pessoal aí do banco de dados aí, é isso mesmo. É isso mesmo. Boa, tá vendo? Então, assim, você não precisa entender tudo. Não precisa, de coração mesmo, você não precisa. Mas é interessante que você saiba que existe uma modelagem. Isso aqui poderia ser chamado de modelagem de dados? Isso, a gente é tá modelagem. Isso, ou seja, a gente está modelando os dados aqui e isso é feito em cima do grooming, né? Ou seja, é um refinamento que existe ali, onde as pessoas vão trazer dúvidas para o analista, o arquiteto vai começar a pensar também um monte de coisa e vai casar. Cara, essas reuniões são muito cansativas, cara. E às vezes os dev normal, né? Nós simples mortais, a gente não fala um A, a gente só fica ali ouvindo, né? Porque os caras precisam pensar e a gente precisa participar, porque quando a gente pegar essa história para fazer, a gente precisa ter ciência de onde que a gente está mexendo, beleza? De como que ela funciona e como que ela deve responder, tranquilo? Deu para entender mais ou menos agora? Ian? Oi, Ian, quem é que tava perguntando aí o que é o ML? Foi tudo, doido. Eu botei lá o ML, porque, tipo, pra mim, isso daí tá relacionado ao ML, que é a modelagem de dados. Só que Ah, entendi, pô. Porque assim, quando tu falou, a dúvida veio de ti, pô. Não, eu tava perguntando, é porque eu não tava podendo abrir o mic na hora, eu botei ele no chat ali. Ah, tranquilo. Mas assim, gente, é que nem esse ponto. Aqui está sendo feita a modelagem de dados. Isso aqui vai ajudar o front-end quando ele for precisar dessas props aqui, né, dessas chaves, para poder relacionar também dentro do front-end, né, que a gente vai ter que fazer uma tipagem, enfim. Isso aqui é muito, muito complexo ainda, não precisam saber, mas saibam que vai chegar a esse ponto, tá? Lembrando, essa mentoria aqui é para fazer com que vocês sejam profissionais aptos a entrar em qualquer fucking empresa. Beleza, gente? Tranquilo? Dê um exemplo aí no chat. Ah, não, aí tu vai desgraçar tudo pro povo aí. Não, pô. é só dar tabela real, só o pessoal ter mais ou menos a ideia, entendeu? Ah, esse Não aqui tem é o quê? problema. É SQL, né? Isso aí é Oracle. Oracle? Não, é SQL, né? Mas. É, porque eu ia falar aqui, falei, pô, mas o aqui banco embaixo que a gente ali... usa aqui é Oracle. Ah, só, pô, falei, oxi, lascou aqui. Boa. Não, isso. Então, gente, se vocês tiverem, assim, achando essa pegada um pouco ruim e tal, tipo, de eu falar do cenário todo, aí vocês podem também estar me passando, tá? Que eu tento ver aí se eu passo somente o focado nisso, né? Então, digita 1 aí se você tá curtindo falar sobre o cenário todo e digita 0 aí que se você quer, sei lá, que eu só foque no que precisa aqui e manda o barco. Manda embora. Enquanto vocês vão mandando aí, gente, como eu tô tomando muita água, né? Eu vou ter que ir no banheiro olhar não, que a bexiga encheu. E já volto. Bom que vocês dão uma respiradinha também. Água também. Mas mandem, gente, um aí se vocês estão curtindo esse modelo e zeros não, porque daqui a pouco eu chego pra ver.
Eu voltei. Agora pra ficar, gente. Vamos lá. Todo mundo voltou? Tá todo mundo aí? Podemos dar continuidade? Bora. Quem não tá aí, levanta a mão. Beleza. Ninguém levantou a mão. Então tá tranquilo. Então, isso aqui que eu trouxe tá relacionado ao grooming, tá, gente? Então, esse refinamento aqui é muito importante para que toda a equipe de desenvolvimento esteja alinhada com o que precisa ser feito. Beleza? Aí existe várias USs que são ali feitas, né, tipo, para poder serem desenvolvidas. E, cara, é muito massa, velho. Tipo assim, tem hora que fica muito maçante, né? Tinha vez que a gente não produzia nenhum código, era o dia inteiro só com isso aqui. Com a grooming. Beleza? Na lista de requisitos, falando as regras pra gente. Cara, é muito interessante você saber que tem mais planejamento para poder fazer uma parada top do que desenvolvimento. Se você for parar pra pensar. Porque quanto mais você pensa antes, menos você se lasca lá na frente. Beleza? Então é isso que eu sempre tento trazer para vocês. No HTML, no CSS, enfim, quando a gente for pro JavaScript. Então, assim, cara, sempre pense, cara, o que eu preciso fazer? O que isso aqui precisa ter? Anotem. Beleza? Show de bola, gente? E até aqui tá tudo tranquilo para vocês? Digita 1 aí, tá tudo tranquilo. Até aqui, até esse ponto aqui, tá tudo tranquilo para vocês? Quem é que cria as histórias de usuário? É o dono do produto ou na lista de requisitos? É o analista, pô. Porque assim, a história de usuário, você tá vendo que ela tá bem detalhada, o que é? O dono do produto, ele só fala, cara, eu gostaria de ter isso aqui e tal, pô, mas ele não é claro na coisa que ele tá falando, sabe? Ele vai falar a situação que ele tem, o perrengue. Entendi. Aí daquilo que eles estão conversando, a lista fala, pô, ele vai precisar de uma listagem, velho. Caralho, uma listagem, ele vai e bota. Listagem do caramba 4, entendeu? Aí ali ele vai colocando ali os pontos fortes dele e depois ele cria uma historinha bonitinha pra gente de como deve ser feito. Se aquela tela ela precisa, né? Se aquele requisito ele precisa de um outro requisito para poder funcionar, né? Ou seja, ele faz o aninhamento, né? Ele aninha as coisas ali. Beleza? E é esse cara aqui, muito brabo. Muito massa quando tem uma galera assim, velho, tipo, já nesse requisito. Já fui em empresas aí que os caras pegavam qualquer pessoa e colocavam como nesse requisito. Ou, sei lá, como PO. Eu ficava puto, velho. Eu falava com um cara que é o Product Owner, eu falava, ele, mano, mas isso aqui funciona assim, assim, se assado, mas por causa de que isso aqui? Aí eu vou ter que falar com esse cara aqui. Aí, então que desgrama tu tá fazendo, macho? Tu serve pra quê mesmo? Sacou? Porque assim, é óbvio que vai ter coisas que não vai estar 100% clara, aí a pessoa do PO pode voltar pra cá. Mas a maioria, né, aí a maioria é meio foda. Porque assim, as pessoas que estão entrando nesse cargo aqui, elas precisam entender sobre a dor que eles estão ali suprindo com o sistema. Tranquilo? Então aqui nós temos o analista de requisitos, ou a analista, né? E depois, gente, o que vocês acham que vem depois aqui? A gente já tem tudo bonitinho ali. O que vocês acham que vem depois? Bom, a participação de vocês aí, muito gratificante. Pô, depois você levanta os requisitos, a gente tem que começar a design, a planejar como é que vai ser as coisas, né? Visualmente. Design, boa. Com isso aqui o design consegue trabalhar? Só isso? Acho que não. Não, é assim, eu tô só chutando, eu tô dizendo que seria esse que completa, tá? Tipo, quando eu apontei pra cá, sim, não era só isso aqui. Qual a história de usuário, tá? Sim, que eu não vou escrever o trem todo aqui, não. Não, eu acho que beleza? Sim. Consegue, pô. Porque assim, ele sabe, porque assim, existe, antes dele fazer as outras telas, já existe um padrão que já foi estabelecido, eles já sabem como que as telas são moduladas. Aí ele meio que ele vai criar o fluxo pra ter isso aqui legal, beleza? Na listagem ele vai ter uma lista normal, assim, uma tabela, enfim, ele vai criando lá na cabeça dele. Então o próximo passo pode ter um design aqui, que seria o X e o Y. Olha que interessante. Vocês concordam comigo que tem como colocar mais uma pessoa aqui nesse processo? Sim. Quem que seria? O back-end. Mas fora que tu já foi dar outra aula, né? Pediu pra participar, pô. Não, mas tá certo. É bom que deixa claro pro pessoal também. Ou seja, o back-end consegue trabalhar aqui também. Porque assim, o back-end precisa de tela?
Não. Quer dizer, depende, né? Não, depende. Sim, Não, porque sim, tipo mas assim, depende. se ele tem os requisitos ali, por exemplo, sei lá, ele tem que fazer um CRUD, entendeu? Ele já consegue desenvolver a regra de negócio ali no back-end para o back-end dele, sei lá, se eu for fazer um microserviço, ele fornecer os dados de um CRUD, entendeu? Agora em qual tela que vai ser e tudo mais, acho que ele não precisa saber por enquanto. Isso é alinhado depois, não. Não, mas aqui vai ter tudo descrito, pô. Qual que vai ser o ambiente que ele tá, qual que é a entidade, qual que é não sei o que, qual o fluxo que ele tá, entendeu? Então, assim, necessariamente, né, não é algo... Pô, o back-end precisa ter tela, ele não precisa, ele consegue atuar simplesmente por isso aqui. Porque o back-end precisa ter o quê? Uma modelagem de dados ali bacana, que ele precisa seguir, né? Já facilita a vida dele de ter que pensar em um monte de coisa. E ter que evitar que, caraca, eu já peguei sistema que era assim, ó, ID, aí tinha produto em português, aí o outro tinha, como é que era? Produto... Qual era o nome do outro, cara? Ah, sim, ó. Não, ID produto não, esse aqui é ID produto, beleza. Aí tinha assim, produto, quantity, aí tu já começa a ficar assim, tipo, caralho. Cadê aqui os outros exemplos bizarros? Não veio, não. Vocês estão vendo assim que é um pouco ruim você misturar português com inglês? Olha só. E quando é feita uma modelagem de dados antes, ou seja, quando uma pessoa, né, ali um arquiteto, né, preferencialmente faz essa modelagem ali, ele já pensou tudo nesse contexto, até da língua inglesa, entendeu? Então fica muito mais simples aí pro dev. Tranquilo, gente? Então, por favor, não misture inglês com português, cara. Por mais que o projeto seja em português, tentem sempre seguir no inglês. Beleza? Tentem manter esse padrão aí que é muito importante. Então, fechou. Aqui o back-end consegue trabalhar tranquilo com o que ele tem. Por último é quem? É isso, o front-end, cara. O front-end é o cara que mais se lasca aqui. Depois do front-end tem um cara que eu até esqueci na aula de ontem, que é o QA. Tá? O que acontece? Existe o front-end, né, que vai pegar toda essa tela depois que estiver pronta, vai pegar o back-end para poder fazer a integração. Então aqui eu vou até quebrar aqui, ó, para falar o seguinte. Front-end, ele lida com telas estáticas e com integrações. Alguém sabe dizer o que é integração? É nesse quesito aqui de front-end. Oi? Juntar as coisas. Juntar as coisas. E qual coisa que ele vai juntar? Coisas que vier do back-end. Mandar pra lá. Fazer consumir as APIs do back-end, né? Ou então fornecedor. Ou seja, ele vai fazer as conexões, certo? Ele vai fazer como é que fala? A questão realmente funcional, né? Ele vai fazer com que aquela tela deixe de ser só algo, entre aspas, estático e ele passe a ser um produto, né, de fato. Então isso praticamente fica nas nossas mãos, beleza? Por isso que o front-end é um dos caras mais cobrados e também no front-end que existem os maiores bugs, cara. Tem bug demais no front-end, meu Deus do céu. Porque os caras vão que nem cavalo doido, ele não pensa na solução não, ele vai fazendo lá e quando ele vai ver, ele já fez 500 linhas e não soluciona o negócio ainda e fica doido. E não é assim que precisa ter, né? Ser, no caso. Você tem que analisar certinho ponto a ponto. Eu vou ensinar isso aqui pra vocês, como vocês analisam em um front-end da forma mais arcaica possível, tá, gente? Vai ajudar vocês pra caramba. Alguém sabe o que é o QA? Só que testa. Isso, eu quero saber o que é esse QA. Acho que é quantity alguma coisa, automation. Quality Assurance? Não sei se é não. É isso mesmo. De qualidade. Cara, eu sempre achei que era question answers, tipo, que os caras... o pessoal da qualidade, o pessoal da beleza, aqui, ó. Então o QA é o pessoal... É o cara que assegura ali a qualidade do produto, né? Ou seja, pô, na primeira vez ali, o servidor tava funcionando certinho, bonitinho, e agora não tá funcionando mais, né? Pô, a tela tava assim e agora não tá mais, cara. Depois que você fez a atualização X, parou de funcionar tal coisa. Então eles descobrem
Isso aí, e manter a qualidade do produto. Beleza? Os caras são top. E rola muito quebra-pau, velho. Esses caras aqui com nós também. Obrigado. QA com front-end rola um quebra-pau do caramba. Front-end com esses dois caras aqui também. É como se o front-end fosse a rinha de galo, mano. Todo mundo fosse ele pra bater nele, ele tem que revidar de alguma forma. Beleza? E porque assim, no final você vai ver que tudo tá batendo aqui nessa parte de conexões, né? Somos nós do front-end. Então, cara... Eu vi no LinkedIn o cara falando que parece que o pessoal lava suja na hora de rodar sprint, o pessoal lava roupa suja. Rapaz, rola um quebra-pau, velho. É massa. Porque assim, é um quebra-pau respeitoso. Né? É um quebra-pau. Você não pode agredir a pessoa verbalmente, mas você joga umas coisinhas assim bem interessantes. Não vou falar pra vocês não, pra não... É dar spoiler, não, né? Não, deixa aqui. Quando vocês estiverem na treta lá, vocês falam, entendi, rapaz. Por que rola essas tretas, velho? O do que há é porque o back-end fez alguma burrada e, sei lá, tá bugando alguma coisa. Por que a gente vai lá e volta muito no design, né? E o front-end e o design brigam muito? Porque às vezes, que nem aqui, ó. Eu não posso lidar com achismo, vocês lembram? Eu não posso lidar com achismo, então eu preciso que essa tela aqui ela esteja realmente dizendo, ó, isso aqui serve para clicar para cá. Beleza? Eu preciso de algo mais nítido aqui, visual, sei lá, uma seta para cá, ou um protótipo que funcione. Não sei se esse protótipo funciona, deixa eu ver se funciona. Provavelmente funciona. Vamos ver aqui. Olha lá, esse aqui é clicável. Tá vendo o protótipo funcionando? Que bonitinho. Bonitinho. Tá vendo? Quando o design faz isso aqui, rapaz, chega o olho brilha assim, você fala, gente, nunca achei que isso ia ser possível, cara. Então, ou seja, aqui tem um protótipo. Ou seja, você sabe que isso aqui é clicável por causa do quê? Do protótipo. Mas aí não, os designers simplesmente mandam uma tela assim pra você, a primeira tela que eles fizeram, aí você fala, ih, rapaz. Depois você descobre que isso aqui é um botão, entendeu? Porque não é claro. Tranquilo, gente? Lembrando, essas questões de fluxo, de criar, de entender isso aqui, isso faz parte do design. Beleza? Vocês precisam saber cobrar também quando vocês estiverem lá trabalhando. Porque, cara, já peguei muita tela que, sei lá, aparecia essa outra tela aqui, ou esses quadradozinhos aqui, ó, com as informações do nada. Por quê? Porque o cara do designer, ele não criou um botão para aquilo. Parece bobo para vocês? Por exemplo, apareceu essa estatística geral aqui do nada aqui, ó. A gente tá com a tela aberta e apareceu isso aqui na segunda tela. Você vai saber que aquilo veio devido a um clique no botão? Não. Se eu ver ela de primeiro, eu vou imaginar que ela é a minha tela principal. Não é? Exatamente. Mas por quê? Porque a gente tem que ser eu vou usar o termo mais idiota possível, porque a gente tem que pensar que vai ter vários tipos de usuários, entendeu? E se não tiver um botão ali dizendo abrir tal coisa, cara, eu não vou saber que eu vou ter que abrir ou clicar em tal coisa, cara. Então precisa ser fácil, entendeu? Esse fluxo. Ah, mas tá intuitivo. Não, mano, não entra nessa onda de intuitivo não, que o negócio desanda. Ah, mas eu fiz de forma muito intuitiva, será mesmo? Será mesmo, meu brother? Porque isso aqui tá bem bonitinho, velho. Caraca, chega a dar gosto. Que doido. Como é que abre esse protótipo aí? Você vem aqui no maisinho aqui, ó. Mas é quando a pessoa faz, tá? Nem todos os projetos tem isso aqui, não. Você entra aqui, ó, no present. Aí eu não sei se eu passei isso aqui pra vocês, mas eu vou passar aqui. Acho que eu vou passar já do protótipo. Aí depois vocês clicam aqui, ó, pra abrir no editor. Vou mandar aqui pra vocês. Então, gente, a gente precisa saber o que cobrar, beleza? Como que a gente cria uma tela e tal, a gente precisa ter esse fluxo feito pra gente. E a gente não pode entrar na zona do achismo. Achismo não é bom, tá? A gente precisa de ter algo concreto. Beleza? Aqui ela criou, ó, cenário 1, porcentagem acima de X, ou seja, a gente está sabendo que a porcentagem é acima, sei lá, de qualquer valor que a pessoa possa ter colocado. E aqui é um segundo cenário, né, abaixo de X, ou seja, ela criou cenários aqui para mostrar pra gente. Aqui é o primeiro cenário de criação da refeição, né? Olha só. Os campos, como que tem que ser. Aqui, isso aqui é interessante também, ó, que
Cara, dificilmente você vai ver designers fazendo isso aqui. Vocês viram que ela fez quando a pessoa entra na tela sem nada? Olha só. Tem nada. Eu já peguei diversas telas, cara, que o design simplesmente já botou preenchido. Eu falei, pô, mas como é que ela é sem nada? Como que ela funciona sem nada escrito nela? O que tem? Vai ter algum texto aqui? Já viram aqueles placeholder que fica aqui, sei lá, nome, digite, não sei o quê. Às vezes tem. Às vezes facilita ali pro usuário poder clicar, né? E nesses dias, cara, eu tô ajudando muito a minha mãe e a minha tia, né? E, cara, elas têm muita dificuldade nessa questão de acessibilidade aqui. Falei, mãe, clica no nome, o nome escrito aqui, ó, o nome, que ela é apertando aqui em cima do nome e não aqui. E eu, meu Deus! Falei, clica aqui, cara, clica aqui, aperta aí, pelo amor de Deus. E ela apertando bem, porque assim, ela realmente foi no meu comando, apertando o nome. E quando isso aqui tá bonitinho, tá feitinho, quando você aperta no nome, você já é redirecionado pra cá, né? Mas eu vi aqui que muitos caras não tem. Ela clicando em nome e falando, rapaz, Ian, não tá dando nada aqui não. Quando você tiver mais tempo, você me ensina. Eu falei, que isso, gente? Tô ensinando, gente. Meu Deus do céu. Então, assim, é importante essa questão de acessibilidade. Você não sabe qual é o nível de conhecimento do usuário que tá ali, entendeu? Então, quanto mais claro for, melhor. Tranquilo? E aqui ela fez certinho, ó. Uma nova refeição sem nada, tá vendo? Sem clicar em nenhum botão. Que às vezes você chega e você acha que tem que ter um botão já. Se você pegasse essa tela só assim, ó, você não acharia que tem que ter um botão já selecionado? Ou não? Essa tela aqui, gente, do meio. Se vocês pegassem essa aqui pra fazer a nova refeição, vocês não achariam que tem que ter alguma dessa aqui já pré-selecionada? Eu acho que não. Eu acharia, eu acho mano. Que sim, porque, tipo assim, mano, é o que tá ali pra gente ver é isso. Esse é o único Exatamente. exemplo que a gente tem, tá ligado? É o único exemplo que a gente tem, exatamente. Porque assim, vocês tendo isso aqui, vocês estão vendo, pô. Tá de sacanagem. Eu tô dizendo se fosse só essa tela aqui. Vocês não saberiam que isso aqui tem que estar desabilitado, entendeu? Se você tem só essa tela aqui, você vai achar que isso aqui é tipo um toggle, né? Que você vai. Não, né? Isso, ativo ou não. Ou seja, vai estar em um ou vai estar no outro. Só que não é, vocês viram que ela não precisa ter nada, olha só quando entra. É um ou outro. Ah, é? Ô, Ian, o front-end Oi, Paula. O front-end pode resolver esse problema com validações? Ah, não, isso aqui não, a gente precisa. Com certeza. Precisa validar, isso aqui já é a nossa parte. Mas tô dizendo assim só no fluxo visual, entendeu? Porque antes da gente fazer, a gente precisa entender como que ele é antes. Sacou? É por isso que tá tendo essa análise aqui das telas e tal. Entendeu? Entendi. A gente precisa ter. Se a pessoa clicar aqui em cadastrar e ela não tiver aqui, a gente tem que alertar o cara, ó, cidadão, tá dentro da dieta ou não tá? Bota aí, rapaz, vai escorrer, não vai correr. Um pouco, velho. Já ia falar assim, ó, eu ia colocar um monte de besteira lá e falar que tá dentro da dieta. Ia marcar no toggle, sim, tá dentro da dieta, sim. Viu? Ou seja, você já viu que ia dar merda? Se fosse só isso aqui? Ia me auto-sabotar com isso aí. Aí a gente entraria naquela mesma parada do achismo. Sacou? Uhum. Só que aqui não tem nem como você pensar que não era, tá ligado? Se fosse só essa tela aqui. Eu acharia que era um toggle e nem perguntaria. Eu ia entrar no achismo aqui 100%. Ia abraçar o achismo ali. Meu brother, vamos embora. Terminei a tela, gente, tá certinho. Então, gente, isso aqui que eu tô passando pra vocês é um pouco do cenário, tá? Que a gente tende a ter. Fechou? Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre o Style Guide, né? Quem é o responsável por criar o Style Guide? Uma empresa decente que tem um design. O X. Exato. Né? Mas em muitas empresas vão pegar aí que são empresas pequenas que tem que fazer isso aqui. Somos nós, front-end. Esse até o back-end, né? Você tem que ser ali um departamento inteiro dentro de um e recebendo R$2.000. E os caras às vezes ainda atrasam. Então. Tristeza. Então bebam água. Pelo menos vocês ficam aí sendo explorados pela empresa, mais hidratados. Pensem positivo. Pensem positivo. Brincadeiras à parte. Tem muita empresa boa aí, tá? Tem muita empresa boa, tem muita empresa se adaptando e tal. Então, cara, é muito top quando você entra numa empresa que ele tem um design, que é um design que entende, não um design que só copia e cola. Já peguei aqui em cenário, gente, que a pessoa não muda nem o nome. Vamos fingir que ela pegou isso aqui, ó, e ela quis, sei lá, replicar isso aqui, ela não muda nem o nome. Você vê que aqui a pessoa mudou, ó, produto.
Aí quando a pessoa replica pra fazer esse mesmo esquema aqui, estaria produto também, sabe? Tipo, a pessoa não tem a decência nem de mudar o nome, entendeu? A pessoa só sai copiando e colando. E você vê que ela só fez isso, entendeu? Ela não teve atenção. Então isso é meio complicado. Falar aqui de forma bem rápida, na gringa tá tendo uma tendência aí de ter o front-end já aprendendo design UX. Então, ou seja, eles estão querendo unificar isso aí. Eu acho que isso vai dar um BO miserável. Tomara que o Brasil não entre nessa ideia, tá? Porque por mais que eles sejam muito ligados, né, que um dependa do outro, na verdade o front-end depende dela, né? O design não depende do front-end. E como o front-end depende muito do design, né, eu acho que eles estão querendo aí reduzir aí gastos, talvez, enfim, não sei. Mas isso aí é uma curiosidade pra vocês. Reduzir o Tomara departamento, né, velho? Não sei também, cara, mas porque assim, eles andam muito juntos, cara. Mas eu acho que não vai não, cara, eu acho que não vai dar bom não, porque demora pra você criar a tela, cara. Criar a tela não é só chegar e coisar, não, tem que ter um senso criativo do caramba. Entendeu? Eu mesmo quando paro aqui pra criar uma coisa pra mim, cara, não sai nada, eu fico puto. Não sai nada, eu não consigo ter esse senso assim de olhar e falar, e quando eu crio algo, eu mostro pra alguém e a pessoa fala, pô, tá iniciando, né? E eu falo, cara, eu tinha terminado já. Eu já tinha terminado, pô. Tava me orgulhando ali do que eu fiz. A pessoa, pô, tá iniciando, né, cara? Que bom, mas. Então, assim, é meio complicado você achar algo, fazer algo criativo ali bacana. Então vamos lá, vamos aqui pro nosso projeto, né? Falando aí um pouco com vocês, a gente fez aqui o link. Só pra gente poder passar aqui. Sobre esse tema que eu tava conversando aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? Digitem um aí, que a gente segue o barco aqui. Alô? Alô? Mox. Professor, te falar. Essa Oi. história aí, começa do pessoal tá vendo esse movimento aí de unificar, né? Web, daí, yes, né? E sei lá como eu falo essa porra. Isso daí, desculpa, eu respeito Mano, teu microfone tá cheando pra caceta, eu não tô conseguindo te ouvir, velho. Alô? Alô? Agora tá melhor? Tá melhor, pô. Mas tá cheando ainda, parecendo que tá, tipo, sei lá, arrastando o microfone. Calma aí, eu vou tentar desconectar. Pode falar a aula. Produção aí do áudio e vídeo aí, por favor. Deu pior. Gente, tá faltando a gente colocar o 1 ali ou o 0, tá? Tá faltando, gente. Vamos lá rapidinho pra gente interagir. O que tu falou, bicho? Não entendi. É um. Pra mim é um ali. Tem que trocar de tela. Não, tranquilo. É mais assim, é mais devido aos demais ali, ó. Pô, é mais devido aos demais. Gustavo tá dando problema ali. Quiser digitar, mano. Digitar aí pra nós. Que daí eu... Professor, e agora? Tá melhor? Agora melhorou, pô. Então, eu tava falando que esse negócio aí de unificar o front-end com o UX, O design de interface, né? Isso daí parece muito aquele. Não sei se aconteceu na cidade de vocês, mas onde eu morava, eles começaram a tirar os cobradores e botar o motorista pra cobrar e dirigir ao mesmo tempo. Tá ligado? 2 em 1, tá ligado? Rapaz, isso daí foi a maior merda que fizeram. Não, aqui onde eu moro funciona desse jeito, é a maior merda. Porque um cara tem que estar prestando atenção no trânsito, ele se estressa com o trânsito, ele se estressa com a desgrama do troco. Exatamente. Eu recebe trocava, por fazia um. mó perrengue pra trocar o dinheiro antes e já dá certinho pro cara, velho. Cara, essa questão de cortes aí é bem complicado, velho. Boa observação aí, mano. Assim, tomara que não façam, tá? Eu não tô muito afim de aprender o design de UX, não, pelo amor de Deus. Agora não. Pretendo futuramente. Então, gente, a maioria de vocês aí colocaram 1, né? O Gustavo falou aí um pouquinho aí sobre, né, uma associação aí com a questão do pessoal dos ônibus e tal. E realmente, cara, parece realmente ser isso. Mas vamos lá, gente. Vou usar aqui o cara chamado Root. Todo mundo já ouviu falar do Root? Quem não ouviu falar, digita 0 aí rapidinho, gente. Que aula. Caraca, a aula foi muito rápida hoje.
Quem nunca ouviu falar de Digita Zero, quem já ouviu falar, fica tranquilo aí na maciota. O elemento root não, mas quem é do mundo Linux aí sabe muito bem quem que é o root. Ou seja, root vem, digitou 1, mas não tinha 1 na opção, pô. Calma aí, é 1 ou 0? Não, eu falei 0 pra quem nunca viu, só isso. Quem já ouviu, deixa quieto. Tá, foi mal. Isso aí foi só pra ver se vocês estavam ouvindo mesmo. Então o que acontece? Root vem de raiz, né? A tradução ali, literal para o português, ele vem de raiz. O que acontece? O que eu colocar aqui, eu vou criar variáveis que vão ser acrescentadas para o nosso HTML, ou seja, para a nossa raiz aqui. Beleza? Então o que acontece? Por que eu estou mostrando isso aqui? É interessante, quando a gente vai fazer o Style Guide, né, uma página, a gente fazer primeiro esses pontos aqui. Definir a cor, definir a fonte. Caraca, mas tá pesando aqui, meu PC. Misericórdia. Deixa eu tirar isso aqui que deve estar pesando. Acho que era isso mesmo. Ou seja, você tem que definir a fonte, você tem que entender qual que é o line height, né, que seria ali a altura da linha. Você precisa entender também aqui o font size, né? Então, assim, você precisa configurar muitas coisas antes de você iniciar realmente. E o que infelizmente as pessoas fazem? Elas vão pensando nisso aqui depois. E isso é muito errado, pô. Isso é muito errado e atrasa pra caramba. Beleza? Então, quando vocês forem fazer essa atividade, que eu vou passar depois para vocês, quando a gente finalizar, criem, por favor, anteriormente, toda a questão da paleta de cores, o tema da fonte, enfim, façam tudo, gente. Antes de iniciar aqui realmente o código. Beleza? Isso vai fazer muita diferença para vocês. O que acontece? Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou pegar aqui o nome que a design usou, Red Dark. Vou colocar aqui 2 traços. Tá? Se eu não me engano, não precisa desses 2 traços, tá, gente? Mas isso aqui é mais para o IntelliSense, se eu não me engano. E aqui eu venho e coloco esse texto aqui. O que vai acontecer? Quando eu for fazer aqui agora um background, eu não preciso mais gravar esse BF3B44. Eu posso vir aqui no Emmet, dar 2 traços e vai aparecer para mim. Olha só que interessante. Eu vou e dou um Enter. Vocês vão ver aqui que ele vai aparecer um var, né, de variável. E dentro desse cara, ele vai ter o lugar que ele lê a variável que a gente quer. Então, se a gente for lá no inspecionar, a gente vai ver que a variável que vai estar lá, né, de background, vai ser BF3B44. Beleza, gente? Se a gente for aqui, a gente vai ver que mudou a tela. Olha só que legal. Fechou, gente? Alguém com alguma dúvida aqui em relação ao root? Eu acho que precisa dos 2 traços, sim. É a sintaxe para criar variável, né? Sério? Eu achei que era só por causa do IntelliSense. Deixa eu ver aqui se tu tá certo. Acho que é tipo... É mesmo, é um pré-requisito mesmo. Deixa eu botar só... É tipo o cifrando do PHP. Saquei pra ele reconhecer, né? Eu vou botar só um aqui, só de sacanagem. Paciência. Realmente são 2, gente. Então não tem como correr aí dos 2 traços. Boa, cara. Ainda bem que você me trouxe aí. É um aprendizado. Porque assim, realmente eu nem uso isso aqui. Tô trazendo aqui pra vocês. Porque é uma forma de vocês entenderem ali mais o hardcode, né? A gente primeiro faz o hardcode, depois a gente vai pra parte feliz, né? Que eu gosto de dizer com as bibliotecas. No caso, no root aí, você tá colocando só essas variáveis ou você pode colocar outras coisas também? Como assim outras coisas? Sei, por exemplo, você tá ali tamanho de letra. O que é? Aqui ele vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Tipo, um exemplo. Aqui foi isso aqui. Se eu quisesse botar ele substitui. A gente não precisa gravar isso aqui, né? Entendi. Aí se eu quisesse fazer, sei lá, eu sempre vou usar aqui, a gente vai fazer a cor branca. Então, ele vai ser, se não me engano, FF. Então, ou seja, quando eu for utilizar branco aqui de novo, sei lá, o color, eu for usar branco, toda vez eu tenho que lembrar qual que é e fazer isso aqui. Peraí. E fazer isso aqui. Eu falo, pô, velho, eu vou fazer o seguinte, eu sei que ela tá gravada aqui e eu uso ela. Porque em outro ponto também é o seguinte, vamos fingir que tem um documento gigantesco e você utilizou ali algumas variações ali, sei lá, você usou o FF várias vezes. Você às vezes teria que fazer aqui, ó, um search para pegar todos os FFF. Sei lá, poder mudar. Né? Para poder, que é óbvio que só tem um, mas teria que fazer em todos aqui para poder fazer um replace, para poder mudar para uma nova cor branca, por exemplo. E dessa forma aqui não. Como você já setou o branco, se eu quiser mudar que agora o branco ele vai ser mais um cinza do que um branco,
eu simplesmente mudo somente um lugar. Entendeu? E aqui, todo lugar que tiver esse white aqui, que seria somente essa abreviação aqui, vai estar tudo certinho e bonitinho, trocadinho, beleza? E dá pra fazer com tipo de fonte isso também? Tipo de fonte? O que seria tipo de fonte? Você vai usar a mesma fonte em outros lugares da página. Dá pra você definir no root um tipo de fonte? O que o pessoal costuma usar existe a fonte mono, né? Fonte. Deixa eu ver. Por exemplo, uma Roboto. A gente usa muito Roboto lá na empresa. Como que eu faria? Vou colocar algumas partes do código em Roboto. Não, sim, eu tô tentando ver aqui porque existe uma nomenclatura. É a mono e a. Caraca, a gente nem sabe. Fonte mono e a sans serif, Acho que é isso, né? Fonte mono ou sans serif, acho que é isso. Acho que é serifada e sem serif, não? É isso? Caraca, eu acho que. Cara, eu não lembro não. É mono, não sei o que, quer ver? Mono space e sans serif. Existem uns tipos de fonte, né, que entrariam ali, ó. Existe a sans serif, que ela tem esses designzinhos assim a mais, tá vendo? Aqui ele mostra, interessante esse site aqui, nunca tinha visto. Ele mostra um pouquinho o que é comparado ao anterior, quando é sans serif. Quando ela é só serif, eles têm são compostos por pequeno traço e prolongamentos, ou seja, existe uma característica para o serif. Existe uma característica para o sans serif. Display, não sei que diabos é, no cruzeiro. Aqui, ó, monospace. Né? Ou seja, existe a mono, que a gente chamaria de mono, e a monospace mais serif. Aí desgramou tudo aqui. Não sei como é que a gente definiria aqui. Achei no Tailwind, acho que se não me engano no Tailwind tem. Tem uma forma ali da gente setar ali uma nomenclatura legal. E isso é basicamente isso mesmo. O que acontece? A gente vai ter ali o que a gente pode fazer, tá? Nesse seu exemplo. Vamos fingir que a gente quer setar uma fonte que seja mono, tá? Eu boto aqui mono. E... sei lá, vou botar essa aqui. Vou botar essa aqui. É a fonte mono. Tá? Ela tem que estar em aspas, porque lá no font family ele precisa estar assim. E depois eu quero colocar uma fonte sans serif. É assim mesmo? Não, ele bota só sans. Uma fonte sans, né? Que seria aquela com um pouquinho mais de detalhe ali. E é a que a gente vai usar. A gente vai usar no Nito Sans, tá vendo aqui? Então eu venho aqui, nesse link que tá aqui, ele me leva lá pro Google Fontes. Eu vou vir aqui, eu vou copiar esse no Nito Sans aqui, ó. Copiei ali só para não errar. Aí eu posso fazer isso aqui, você tá entendendo? Tipo, quando eu for precisar usar a parte de mono, né, eu faço o seguinte. Eu venho aqui e faço fonte. Aí eu venho aqui e falo, cara, eu vou usar mono aqui agora na parte do body, né? E aqui, eu acho que é só mono que põe, né? Não tem sans serif. Não precisa não. Só mono, eu acho que vai dar certo. Então você consegue meio que padronizar quando você quer usar mono. Você entra aqui, né? Botar fonte family, foi mal. Fonte family. Pensei que era com fonte type. Tem fonte type? Deixa eu ver aqui. Não tem fonte Eu type pensava não. que era, acho que não existe não. Não existe não. Cara, Então assim... family é o font type que tu tá se referindo, pô. Não, mas realmente, a gente tá falando sobre o tipo. Sim, sim. Só que aí você consegue também fazer esse tipo de variável para você poder ter esse controle também, que às vezes você, sei lá, quer usar no título um outro tipo de fonte, né? Então, isso aqui ajuda, tá? Essas variáveis ajudam você a ter esse controle também. Beleza? A gente vai usar aqui a sans. Aí aqui a gente vai colocar uma opção nela dizendo o seguinte, ó, se não tiver, você bota qualquer outra fonte sans serif. Ou seja, sei lá, der algum problema nessa aqui, joga qualquer outra fonte sans serif que vai dar bom ainda. Tranquilo? É isso que a gente está dizendo, se não me falha a memória. Fechou, gente? Essa parte aqui, a gente vai
trazer os itens que estão lá, né? Eu escolhi alguns. Eu vou colar aqui da turma de ontem. De ontem, quer dizer. Eu acho que eu mandei pra eles. Beleza, eu não mandei pra eles. Isso, parabéns. Mas tem um vídeo, né? Então com o vídeo fica bom. Aí eu vou copiar aqui algumas coisas da minha colinha. Eu vou aqui, vou retirar tudo, porque já vai vir tudo nesse próximo. Copiei aqui, tá? Isso aqui posso mandar para vocês depois. Na turma A também tem lá, se vocês quiserem dar uma olhada. Beleza? Quando a gente começar a fazer coisa mais avançada, eu vou estar usando o Git e tal, para poder auxiliar vocês. Tranquilo? Aqui eu criei, né, algumas fontes lá usando o Style Guide como referência. Tudo tranquilo. Criei aqui um Lineage 30, mas é 130 aqui, né? Então não faz muito sentido. Vou selecionar todos, ó. Ctrl D, seleciona mais de um, ó. E aqui copiei todos. Tranquilo. Criei as variáveis aqui. Coloquei aqui no HTML a fonte family, que é o Nunito. Criei aquele modelo que a gente fez. Porque a gente só vai usar o Nunito nesse exemplo aqui. E eu setei o font size como 16. Né? Por que eu setei o font size como 16 pixels aqui? O que acontece? A gente pode mudar a forma como o Rain é utilizado. Beleza? Se você não mudar nada aqui nesse font size, o Rain ele sempre vai ser 16 pixels. Por que 16 pixels? Espera aí. Font size default HTML. Vamos ver aqui. Tá vendo? Ou seja, aqui está dizendo que os valores de font size padrão do nosso HTML é 16 pixels. Por isso, nós temos aqui 16 pixels, equivalente a um Rain. Beleza? Show de bola até aqui, gente? Ok. Digitem 1 aí se tiver ok e 0 se não entendeu essa partezinha aqui que a gente está falando. Então, pessoal, todo mundo, please. Gente, a aula tá quase acabando. Show de bola. Então todo mundo entendeu aqui a parte de um Rain. Por que utilizar o Rain? Né? Se a gente for ver, o pixel ele não é relativo, ou seja, ele não ajuda a gente quando a gente for fazer responsividade. E responsividade, gente, nada mais é do que você adaptar, né, a sua aplicação para qualquer tipo de tela. Beleza? Então o Rain ela é a unidade de medida mais recomendada ali para você lidar com responsividade. Beleza? Antigamente a gente fazia um gato aqui para poder facilitar a soma, tá vendo? Que 2 Rain seria quanto, gente? Se um Rain é 16, 2 Rain seria quanto? 32. 32. Aí o que a gente fazia aqui, né? A gente vinha aqui e dizia que é 10. Por que é 10? Porque na hora que a gente for fazer a soma, na hora que a gente for fazer a soma, 2 Rain vai virar quanto? 20. 20. Fica mais simples fazer a conta. Mas não façam isso, gente. Deixa 16 mesmo, beleza? Então é isso, gente. Aqui são algumas classes que a gente vai estar utilizando ali para a gente poder modelar nossas coisas. E a gente vai poder fazer assim, ó. Eu vou aqui criar um H1 como exemplo, vou botar aqui um Hello World. E dentro desse cara eu vou botar uma classe chamada Text Base, que o H1 ele vem maior. Ou seja, o H1 é bem maior. Se a gente for tirar isso aqui, ó. Se for tirar o Text Base, o H1 ele é maior. Cara, o PC tá pesado. Tá vendo? Ele é bem maior. Viram? Aí aqui eu posso setar ele dizendo que ele vai ser um text base, que seria quanto? 16 pixels. E aqui embaixo eu fiz uma de peso da fonte. Aqui eu fiz um text light, um text regular e um text bold. Aqui seria mais ou menos a densidade da letra. Eu vou colocar para vocês verem aqui, ó. Só para vocês verem. Tá vendo que ela tá um pouco mais
preenchida, tá vendo? A letra. Eu vou tirar agora, eu vou dizer que ela não tem mais esse assim. Isso. Ela não tem mais esse preenchimento todo, tá vendo? Então isso a gente chama de peso da fonte, né? Weight. E o padrão... Oi, não entendi. Emagreceu, boa, a gente pode sair assim também. Então a gente dá emagrecida aí na fonte, tá vendo? Então assim, a gente pode ter o controle total aí. E é interessante da gente usar a classe, porque aí vocês viram que eu usei uma e depois eu utilizei outra. E isso aí é muito interessante. E por isso que a classe ela é o mais recomendado para você fazer. Beleza? Imagina a gente fazendo isso aqui dentro do style. A gente teria que fazer aqui um font size igual a um rain. Depois a gente teria que fazer aqui um um lineage, quer dizer, um lineage de 130%. Aí depois eu teria que fazer aqui um font age de... não, ali eu botei um 300. Qual que fica mais tranquilo de você utilizar? Assim ou assim? Por classe, né? 100%. Classe, aí vamos fingir que a gente bote mais uma outra coisa aqui. Vamos fingir que, sei lá, a gente quer atacar o próprio H1 mesmo. A gente criaria uma outra classe só para ele. Essa inline não é recomendado, né? Não é muito interessante que você faça. Porque assim, ele vai ter o maior peso. Então assim, se eu mudar aqui e dizer que ele vai ter 4 reigns, se eu não me engano agora, ele vai perder. Vocês viram que ele perdeu o elemento base que a gente fez aqui, ó? Ele ignora a classe, todas as classes que tá aqui ele ignora e simplesmente ele vem e aumenta. Olha só o tamanho que ficou agora. Beleza? E o lineage, se eu não me engano, é esse espaço que fica mais aqui, ó. Vamos testar se é ou não. Vou botar aqui um 10. Ver se muda alguma coisa. Tá vendo? O lineage ficou faltando espaço para poder colocar as letras. Então deixa aqui 130. Show de bola. E por hoje é só, gente. Expliquei aqui bastante coisa. Acredito que foi bastante conteúdo. E espero que vocês tenham gostado. Vamos para a parte que eu mais gosto aí, né? Uma das partes que eu mais gosto, que seria a parte do feedback. Saber se vocês gostaram da aula de hoje, como foi. Já teve gente que picou a mula. Rapaz. A hora do feedback. Pum, fui embora. Eu vou embora. Pô, cadê o Estevão? Cadê quem? Estevão. Aí, ó. Caraca, mano, a parte que eu mais gosto, o pessoal tá indo embora. Muito bom, gente. Obrigado mesmo aí pela consideração. Estevão sumiu. Enfim. Eu perguntei do Estevão aqui, porque geralmente turma de quinta aqui não tem muita gente, né? Então quem participa mais aqui é eu e ele, né? Então, E ó, cadê ele aqui mesmo, velho? só um adendo, meu rapaz sumiu. Então eu já vou. Não, mas ele veio mais cedo, ele tava aí. Exatamente, ele tava aí, mas sei lá. Sumiu. Será que ele... Cascou fora nos depoimentos. ele chegou assim e falou, não, cara, agora não, eu depois. Não, Peguei ele pela tá- metade, tá aí. mas consegui acompanhar, bom demais, meu áudio não sai, por isso que não conversa. Pô, tranquilo, fico feliz que você tenha gostado. O que você achou da didática? Gabriele? Alguma crítica, alguma sugestão? Por favor. A Yara só deu um feedback, adorei e foi embora. Picou a mula, caramba. Vamos lá, vamos pro Antônio. Antônio, Opa! esse é o feedback, meu querido, que você achou da aula de hoje? Eu gostei da aula de hoje. Eu havia visto esse arquivo da minha landing page, aquele do Figma, na outra turma. E eu até acabei pegando esse Figma até pra, sei lá. Achei que era algum projeto que mais tarde você iria falar de a gente fazer em conjunto. Depois que a gente aprendeu a fazer as coisas, sei lá. Mas foi